No episódio anterior, você acompanhou nossa velejada de Montenegro até a Grécia. Chegamos em um novo país e completamos 6 meses morando a bordo na Europa. Agora temos uma base de custos para dividir com vocês e um novo plano de como viver a bordo. Mas antes de continuar, gostaria de pedir que clique no joinha. Cada curtida que recebemos aumenta nossas chances de aparecer para outras pessoas e assim o canal cresce. Muito obrigado! Planejamos financeiramente a nossa vida a bordo 2 anos para frente, de maio de 2017 a maio de 2019. Porém sabíamos que o plano é um norte, mas que ajustar o rumo e as velas são sempre necessários de acordo com o vento. Ainda mais em uma vida tão dinâmica, imprevisível e fora do comum como a que estamos. Se você assistiu o nosso primeiro vídeo, de como iríamos bancar esta viagem, vai perceber que o plano foi mudando e de certa forma para melhor. Então a gente separou um dinheiro basicamente em 2 partes. A primeira parte foi para o barco, por volta de R$200 mil, que envolveu entre comprar o barco, a marina, toda a manutenção, os equipamentos que a gente comprou. Aí a outra parte, R$400 mil, a gente investiu na Touché, que é uma empresa que faz gestão de investimento. Além da vida a bordo ser melhor do que imaginávamos, nossos planos baseados em experiência em terra e empregos comuns não fizeram muito sentido na prática. Primeiro, o Brasil é gigante para se fazer em um ano de veleiro. Depois, o investimento não foi tão bom quanto esperávamos em virtude da loucura política que o país estava passando. E por fim, quando descobrimos o que é velejar na Europa e as opções de barco por aqui, nos fizeram replanejar tudo. Sentimos a necessidade de mostrar isso para o Brasil, onde se tem muito potencial pela vida no mar. Nosso canal estava crescendo e começando a gerar receita, então mudamos o nosso investimento de renda fixa para investir ainda mais nos vídeos do YouTube. Entre compra de novos equipamentos, licença para música, passeio para gerar conteúdo, novo barco, mudança pela Europa, o investimento no canal deu um salto de audiência e receita. Estamos caminhando para ter lucro e com isso mostrar a possibilidade que se pode ganhar o suficiente para viver a bordo confortavelmente trabalhando através da internet. Agora com vocês, a Paulo Guedes do canal, Thaís Canhadó e seu assistente Gugolino e todos os nossos custos em detalhes. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as nossas finanças, como estão, porque tá chegando o final do ano e a gente tem que fazer um balanço, o que a gente tem que melhorar pro ano que vem. Esse ano foi um ano de muita mudança pra gente, a gente saiu do Brasil, veio pra cá na lua de mel, depois voltou quando a gente comprou o barco, teve a vinda da minha mãe junto com o Google, então o nosso gasto foi assim, lá pra cima. Uma coisa que é interessante, vocês assistirem um vídeo passado para ter mais ou menos um parâmetro do quanto a gente está gastando aqui. Nesse vídeo a gente fala que a gente tinha 400 mil investido e a gente não tem mais esse dinheiro, porque esse dinheiro hoje virou o nosso barco, a nossa casa. A gente comprou o barco por 82 mil euros e a gente colocou painel solar, placa, bateria, que mais? Teve a instalação da targa, motor de popa, teve várias coisinhas, teve âncora, teve corrente, teve várias coisas que a gente foi colocando isso como investimento do barco. Porque quando você compra o barco, você sabe que você tá gastando X e que ele não vai sair X, ele sempre vai sair um X a mais. Então o barco, que era 82 mil euros, hoje ele tá com todo esse valor investido, 89 mil euros, que seria exatamente, se você colocar o euro a 4,50, é exatamente esses 400 que a gente tinha investido. A gente chutou o balde total porque a gente acredita muito no canal e que o canal possa começar a dar um pouco mais de retorno pra gente continuar vivendo esse projeto que a gente tem da vida a bordo e tudo mais, com a renda do Apoia-se, do Patreon e do YouTube, de tudo que a gente pode conseguir aí pra frente. O número 1 do nosso gasto é turismo e taxas de entrar no país, porque toda hora a gente quer mostrar coisas novas e quer ir pra outros lugares. Em junho a gente gastou 254, em julho 352,
Em agosto, 245. Em setembro, 190. E em outubro, 343. Outubro, acho que foi o mês que a gente mais gastou, porque a gente saiu da Croácia, entrou em Montenegro, pagou o vinhete de Montenegro, saiu, entrou na Grécia, pagou a entrada da Grécia, passamos pelo canal do Corinthians, pagamos o canal dos Corinthians. E julho, que também foi um mês muito alto, que a gente também mostra nos vídeos todas as taxas que a gente pagou de vinhete para entrar na Croácia. Em segundo está o mercado. A gente tem preferido muito mais comer dentro do barco do que comer em restaurante, que era ao contrário no Brasil. No Brasil a gente gastava quase R$1.000 em restaurante e R$500 de mercado. As coisas trocaram agora. Aqui a gente tem gasto em torno dos 200 euros por mês de mercado, que representa 16% do nosso total. Em junho, 240 euros, julho, 173, agosto, 96. Minha mãe deu um help aí, foi o mês que ela tava aqui. Setembro, 192 e outubro, 195. Então, tá sempre nessa média aí dos 200. A não ser quando minha mãe ou alguém especial vem e faz uma compra de mercado pra gente. Aí, em terceiro do nosso ranking, está a manutenção. A gente gastou em junho 97, em julho 492, que foi quando a gente fez toda a instalação de painel solar e tudo mais. Então, teve várias coisas pra gente comprar. Agosto, 81, setembro, 200 e outubro, 24. Ou seja, a gente não fez nada de manutenção em outubro. E a tendência é que isso cada vez mais vá caindo. A manutenção provavelmente ainda vai cair bastante. Depois, em quarto lugar, nós temos o diesel. A nossa média é mais ou menos uns 100, 150 euros por mês. Junho, a gente gastou 100 euros de diesel. Julho, a gente gastou 92 euros. Agosto, 150 euros. Setembro, 142 euros. E esse mês, 250 euros. Em setembro, que a gente gastou 142 euros com diesel, a gente andou 800 milhas. Ou seja, 20% só foi no motor. Em outubro, a gente gastou 250 e andamos 560 milhas. Ou seja, 50% foi no motor. Porque a gente tinha tipo um dia pra sair da Croácia, não tinha vento, motoramos. Aí a gente foi pra Montenegro, aí de Montenegro pra cá, metade da viagem foi no motor. A gente tinha um casal que a gente tinha combinado de se encontrar em Patras tal dia. Então a gente também deu uma acelerada no motor pra chegar em Patras no dia que a gente tinha marcado. Então tudo isso não faz bem para sua contabilidade. Depois a gente tem outros gastos pequenos que são abaixo de 13%, que, por exemplo, a Marina. Marina, junho a gente não gastou com Marina. Julho a gente gastou 418 com Marina, que foi quando a gente ficou parado para instalação do painel solar. Agosto, 255, foi quando minha mãe também estava por aqui. Setembro não tivemos gasto de Marina e outubro tivemos 47. A gente tem um custo mensal com esse serzinho aqui de 65 euros por mês, que é para ração dele, às vezes uma coisinha ou outra, mas é muito pouco. E temos um custo também de internet todo mês. Junho a gente gastou 52 com internet, julho 35, agosto 21, setembro 35 e outubro 76. Mais uma vez, outubro tá lá no topo, porque saímos de vários países. E uma coisa que ficou bem clara é, toda vez que a gente vai rápido, muda de país, vai para um outro, todo o custo vai lá para cima. Então foi até bom a gente fazer esse vídeo e fazer esse fechamento, mais ou menos do quanto a gente tá gastando, porque a gente já conversou entre nós, tipo assim, quando a gente for pra Croácia em abril, a gente vai tirar mais de um mês pra chegar até lá, pra não ter que ter pressa, pra não ter que usar motor, pra não ter que ficar gastando em muitas taxas. O jeito mais simples de se economizar é ter tempo. Já que a gente tem tempo, então vamos devagar e vamos economizar. Então, pra finalizar aí, a gente tem uma média no total de todos os custos de 1.155 euros por mês, que a gente queria muito baixar ela para 800. E aumentar os patrocínios, aumentar o Apoia-se, aumentar o Patreon. O total dos meses: junho, 829, julho, 1.807, foi o mês das instalações e marinas e tudo mais. Agosto, 1.012, setembro, 966, tá quase lá.
E outubro, 1.161. Tá bem claro que a gente tem 2 meses aqui que dá pra usar como exemplo, que é junho e setembro, que foi um mês que a gente teve muito mais calma. Que se você quer pegar como parâmetro a nossa vida e ver o quanto você precisaria pra viver na Europa, no barco, eu acho que seria hoje, do jeito que a gente tá, sem mudar nada, 1.000 euros. Vocês viram o quanto a gente aproveitou aquele um mês na Croácia, o quanto a gente viveu. Tudo isso depende muito do estilo de vida. A gente tá passando mais ou menos do nosso estilo de vida, isso a gente sempre deixa claro. Cada um sabe, eu posso cortar mercado, eu posso cortar marina, eu posso cortar. É só pra quem assiste, sabe exatamente o que a gente faz, então fica mais fácil de saber onde é supérfluo pra você e onde não é supérfluo pra nós. Tem que ficar de olho nos gastos pra saber onde tá gastando, o que a gente pode cortar, porque de fato agora a nossa grana tá muito escassa e a gente precisa melhorar pro ano que vem. E foi muito bacana fazer esses custos pra perceber aonde que tá o valor mais alto. Eu, por exemplo, jamais ia chutar que era taxa de turismo, jamais. Então a gente conta muito com a ajuda de vocês, tanto com o Apoia-se, como o Patreon, como também dicas do que a gente pode melhorar, do que a gente pode fazer de diferente que vocês acham que pode agregar ao canal. E espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida que vocês tenham, manda aí os seus comentários que a gente responde. Não esquece de curtir, de compartilhar o vídeo, de mandar pra todo mundo. Aquela coisa que vocês já sabem. E é isso aí. Espero que vocês aproveitem e que cada vez mais pessoas venham morar no mar junto com a gente, pra gente ficar lotado de vizinhança e poder aproveitar a vida de um jeito mais barato e mais simples. Até a próxima semana. Tchau e bons ventos. Cadê o Betinho pra falar isso?